Olá, pessoal. Então está aqui a proposta da realização de um grande seminário em parceria entre o Instituto Federal do Paraná, nosso campus, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, a UNILA, e em parceria com o CREA Paraná. Então, intitulado aí Desafios ao Setor Elétrico Brasileiro para a Transição Energética. A primeira questão que a gente realça dentro desse seminário é essa reflexão, é o que orienta e distingue esse debate em torno desse evento em relação ao convencional. Tem muita abordagem que se fala aí sobre transição energética, mas a nossa reflexão aqui então se centra nessa questão que é a seguinte: em benefício de quem a transição energética? São dos bilionários ou é do povo brasileiro? Então é isso, é uma abordagem social, além de tecnológica. Não vamos falar apenas de matriz elétrica, de modalidades de geração de energias renováveis, eólica, solar, resolver o problema da intermitência da geração de energia, buscar eficiência energética, tudo isso são questões importantes para a transição energética, mas o que a gente pauta fundamentalmente, em primeiro lugar, ou realça aqui, é o lado social. Então, tá aí, né, a proposta do seminário. E aí vamos para a segunda questão, então, que daí já é uma abordagem técnica, que é o seguinte: tá bom, se a gente quer ser propositivo, nós não queremos simplesmente fazer uma abordagem de problemas do setor. Não, a gente tem que apontar rumos, né? Então, a segunda questão importante aí é a questão tecnológica. Então, quais são essas bases em que se sustenta com a visão do interesse nacional, né? Com vistas à execução de projetos estruturantes dentro do setor elétrico brasileiro, que a gente pode, então, sugerir para ser implementado dentro de um programa de parceria público-privada, né? Na verdade, é um programa público-comunitária, mas isso a gente apresenta mais à frente. E para finalizar, então, já que a gente quer ser propositivo, o seminário tem esse propósito, ser propositivo. Vamos executar, nós temos sugestões do que fazer. Tem abordagem do lado social e tem abordagem do lado tecnológico. Então vamos lá, vamos começar a falar de políticas públicas na questão, né, da transição energética. Muito importante, muitas questões aí, mas com a devida objetividade. As políticas públicas definem os rumos que realmente precisam ser dados dentro da transição energética. E então a gente tem que colocar uma referência para esse rumo. Quais são os rumos dessa transição energética? Então a inspiração aqui que a gente deve se orientar é pelos objetivos do milênio, né? Definidos pela ONU. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que são em número 17, mas há quem diga aí que tem três a mais também, né? São adotadas mais três, então seriam 20, mas tudo bem. 17 com 169 metas, vários campos, né? Entre as questões da ODS, no que a gente fala de transição energética, então a gente realça essas duas, pelo menos, as de número 7 e número 10. A ODS número 7, energias renováveis e acessíveis. Olhar bem isso, que não é só tecnologia, não é só renovável, tem que ser acessível. E acessível por quem? Né? Outra questão também é a questão do ODS número 10, que é redução das desigualdades. E aí nós temos que confrontar que rumo que temos hoje, né, em termos de ODS número 10. Tá aí, ó, isso aqui é dado dessa semana. Tá aí pela fundação, dessa semana não, desse mês aí, né? Fundação Getúlio Vargas. A renda da elite financeira empresarial do país quase duplicou em 5 anos. Segundo dados da pesquisa, a renda da população mais rica do Brasil cresceu nos últimos anos até 4 vezes mais do que os rendimentos da parcela mais pobre. Então, quer dizer, o que a gente verifica na realidade é o contrário do que deveria ser de acordo com as metas desse milênio no que perfaz aí a questão da redução das desigualdades. Bom, então dentro dos cenários do setor elétrico brasileiro, né,
Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas pensam que a transição energética vai ser uma obra do acaso, vai ser assim, de um momento para outro, num passe de mágica, tudo passa a ser diferente, os combustíveis fósseis vão ser abolidos, é, a matriz energética passa a ser totalmente renovável, né? Mas se a gente não tiver políticas públicas estruturantes no sentido que a gente quer, nunca vai acontecer. Isso não é obra do acaso, né? Então, quais são as políticas públicas atuais? Vamos olhar algumas delas. Privatizações, investimentos em termoelétricas e energia cara. Eu peguei só três aqui, né? Privatizações. Nós tivemos privatizações da Eletrobras em 2022. Aqui no estado do Paraná, a privatização da Copel ano passado, né? Inclusive eu sou autor do livro intitulado A Copel é Nossa, no qual eu conto a história aqui da grande mobilização popular do povo do Paraná na defesa da empresa. 2024, né? Está em curso aí a privatização da CEMIG e é visto como sendo o setor de energia, né? Apenas uma oportunidade de negócio, né, para grandes fundos de capitalização e de alavancagem dos interesses rentistas e especulativos. Então isso é o que tem a ver com as privatizações. Mas vamos pegar, por exemplo, o novo PAC. O novo PAC, a gente tem o desenho, por exemplo, aí está previsto, né, a instalação de três grandes termoelétricas, né, e apenas uma única hidroelétrica. O valor dos investimentos que estão previstos para essas três termoelétricas é mais de 30 vezes ao valor que está previsto para essa única hidroelétrica. Então, quer dizer, nós estamos investindo numa matriz elétrica de combustíveis fósseis, né? Então, essas são as políticas públicas atuais. E outra coisa, a energia cara, né? A energia cara. O Brasil tem a segunda tarifa mais cara do planeta. E tem duas fontes sobre isso, né? Tem uma da Abrace e tem outra da Agência Internacional de Energia, também de 2022. Leva em consideração o poder aquisitivo dos vários povos, né? Definir para estimar, calcular, né? A tarifa para os vários países. O Brasil é o segundo lugar. Então, como é que a gente faz para reverter esse cenário? Então, em primeiro lugar, né? Profissionais proativos, cidadãos participativos e propositivos. Então é esse o espírito do seminário, né? Também instituições de ensino profissional da engenharia inseridas no diálogo, tendo interação com a realidade profissional, né? Então a gente não quer o quê? Escolas alienadas. Isso não interessa. Tem que ser escolas proativas, né? Que conhece ou se inteira com a realidade profissional, né? Outro aspecto é a participação da comunidade, né, por meio de uma articulação e mobilização social, com base no cooperativismo popular solidário, ou seja, a economia solidária. Né? Os princípios da economia solidária são orientadores para a inclusão social. E o governo, por outro lado, tem que ser aberto, interagir de uma forma comprometida com os profissionais, com os estudantes e com a comunidade para construir políticas públicas coerentes, então, com as ODS estabelecidas pela ONU, né? Então isso aí sim, né? São quatro públicos diferentes que se interagem, né? E constroem então um novo rumo, novas políticas públicas para esse desenho que precisa ser construído para realmente assumir essa direção, né, rumo aos objetivos do. Então, o que vai ser o seminário de abril na UNILA? Né? Vai ser um encontro desses quatro públicos para debater, então, projetos estruturantes ao setor elétrico brasileiro para a transição energética. Então, esses quatro públicos vão ser o público profissional, estudante, comunidade e o governo, formuladores de políticas públicas, né? Então, nessa ocasião, aí serão apresentados pelos profissionais das engenharias e da academia duas propostas de projetos estruturantes aos segmentos governamentais. A gente almeja que o governo assuma, né, que aceite o desafio, o convite, né, para empreender esses novos projetos que dialogam, então, com fins sociais e tecnológicos, além dos profissionais, logicamente, né?
Então, essa é a nossa apresentação, né? Fica aberto o convite para todos que desejarem interagir conosco, né? Vem conversar, vem participar do nosso evento. É um momento muito importante para a gente construir, né, o futuro do setor elétrico a partir de novas tecnologias, novas filosofias, novas concepções que têm esses dois aspectos. O lado tecnológico, que realmente busca superar a matriz energética, ou pelo menos a matriz elétrica, com base nos combustíveis fósseis, né? Mas principalmente o lado social. Grande abraço a todos e todas.